Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amu Invest. MANA11, Humana 11, vale a pena? Venha saber. Então pessoal, este é um fundo de papel. Ele é um fundo de recebíveis, mais precisamente, ele é dessa nova classe, ele é um hedge fund. Ele é um fundo que pode investir em diversos ativos distintos. Então, assim como o VGHF, esse fundo também pode investir em ações em outras classes distintas. A gente vai ver em quais ativos ele investe lá dentro do portfólio dele. Então, na data que eu gravo o vídeo, ele está sendo negociado ali a 9,59. Ele entregou de dividendo nos últimos 12 meses quase 14%. Ele está sendo negociado a um PVP de 0,98, ou seja, bem próximo do seu valor justo, 2% de desconto. E ele tem uma liquidez baixa, mas para mim uma liquidez até aceitável. Ele negocia uma média de 178 mil por dia. E ele também teve uma valorização nos últimos 12 meses de quase 6%, 5,85% de valorização. No quesito de cotação, atualmente esse fundo está a 9,59, ele teve como mínima 9,23 e máxima de 10,35, tudo isso no último ano. Quando esse fundo veio a mercado, ele não é um fundo antigo, não tem tanto histórico, ele veio a mercado no final do ano passado, em agosto de 2022, ele veio na base 10, né? E ficou durante um bom período ali, até mais ou menos o início do ano, ele ficou negociando ali a 10,30, 10,40. Então nesse início aqui ele estava sendo negociado com bastante ágil. E aí, desde mais ou menos janeiro para frente, esse fundo começou a ter queda nas suas cotações, o que é normal, aí começa a ter uma oscilação maior. E todos esses picos, tanto para baixo quanto para cima aqui, ó, é em razão da pouca liquidez, e aí isso traz bastante volatilidade para o fundo. Então a gente vê o seguinte, que esse fundo ficou negociando ali na casa de 9,40, 9,20 durante alguns meses. Mais recentemente, esse fundo ficou orbitando ali próximo dos R$10. E agora, ele tem alguns picos, né? Mas ele está sempre negociando agora. Ele vem negociando, apesar da queda, ele vem no movimento altista. E vem numa boa crescente agora nas últimas semanas. Voltando aqui para o site, a gente vê algumas informações a respeito do ativo. Então aqui a gente vê, por exemplo, o nome. O CNPJ, ele é um fundo para investidores geral, títulos e valores imobiliários. Ele é um fundo de outros segmentos, né? Ele é misto, híbrido, prazo indeterminado e gestão ativa. Sobre taxas, a gente vai deixar para ver dentro do relatório. E esse é um fundo... E não há que se falar de vacância para um fundo de papel, né? Ele conta com quase 4 mil cotistas e ele tem mais de 21 milhões de cotas emitidas. Ele vale atualmente R$ 9,80 e o seu valor de mercado é 209 milhões. E o último rendimento anunciado foi de 10 centavos. Esse é o rendimento aqui mais atual. Mais abaixo aqui a gente vê a rentabilidade do fundo, né, do desempenho. Como ele é um fundo que não tem 5 anos, nem 2 anos, então vou trazer para 2 anos aqui, mas ainda assim é um pouco injusto com o fundo. Por quê? Ele não tem 2 anos de existência e ele perde toda essa rentabilidade frente aos outros indicadores, tá? Nesse quesito aí, nos últimos 2 anos, o fundo vem com 9% de rentabilidade, só que ele não tem 2 anos, né? O CDI 25%, o IPCA 12%, o IFIX 16% e o índice dos dividendos das ações 16%. Então eu acho uma boa rentabilidade pelo período que o fundo possui. Mais abaixo aqui também a gente vê a distribuição de rendimentos. Como é um fundo que não tem tanto histórico assim, a gente vê que atualmente ele está mais ou menos estabilizado nesse patamar de 10 centavos. Ele fez algumas entregas de 11, né, durante um bom período, 12, e agora, o último dividendo anunciado teve uma queda, né, de 11 para 10 centavos. Vamos ver se nos demais meses ele vai manter essa queda, vai cair mais, vai subir. Então, no dia 29 de setembro, eles anunciaram que vão pagar no dia 23 do 10. E mais abaixo a gente vê o yield médio do fundo. Então, esse fundo está negociando na casa de 1,20, 1,10, 1,20, e agora, com esse último anúncio, caiu para casa de 1%. Então, pessoal, antes da gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu trago aqui para vocês formas de apoio financeiro aqui ao nosso trabalho. Se vocês gostam do que a gente faz, considere nesse vídeo fazer uma doação para o Pix do canal de qualquer valor. amuinvest@gmail.com, qualquer doação é muito bem-vinda. Outra forma de apoio financeiro, o nosso canal conta com um clube de membros. A Amuinvest, a Multiagros e a Mudicas, todos têm clube de membros, a partir de 10 centavos por dia, R$ 2,99 por mês, um valor baratinho, acessível, mas que pra gente faz uma enorme diferença. Considere se tornar membro do canal aí, desde já agradeço imensamente a todos vocês que apoiam o nosso trabalho. Tornando-se membro, você tem vários benefícios, você tem acesso antecipado a vídeos, né? Mas o principal, vocês têm um hiper mega desconto na nossa planilha de controle financeiro. Essa planilha nossa aí,
Ela é bem barata, acessível e vai te ajudar e muito para você fazer o controle dos seus ativos e também vai facilitar para você quando da declaração de imposto de renda. Então considere adquirir essa planilha aí que eu acho que você não vai se arrepender. Essa planilha, além do mais, vai te ajudar também no seu poder decisório na hora de investir. Ela vai te dizer quais ativos estariam mais baratos dentro do seu portfólio. Outra forma de apoio financeiro que nós possuímos aí são e-books. Nós temos e-books de introdução aos fundos imobiliários e introdução aos fiagros. São e-books também com muito conteúdo, bem agregador, e são e-books baratos e acessíveis. Considere fazer aquisição desses e-books aí. Muito obrigado a todos vocês que têm apoiado o nosso trabalho. Esse vídeo aqui foi uma sugestão do filho de Jeremias. Ele falou assim: Amu, por favor, atualiza para nós sobre o Mana 11. Tá aqui o pedido dele atendido. Por falar em apoio aí, eu gostaria de agradecer os membros do canal, né? Aqui no canal Amu Invest, o Print Express, o Luiz e o Rodney, todos fizeram renovação do seu clube de membros. Muito, muito obrigado aí de coração. E lá no canal Amu Fiagro também, o Alexandre, o Antônio, o EF Barros são membros lá e sempre estão renovando o clube de membros. Saibam que vocês, membros, carregam os canais nas costas. Obrigado de coração e vocês são importantíssimos para a gente continuar fazendo o nosso trabalho. Muito, muito obrigado de coração. Aqui nós já estamos dentro do relatório gerencial. Então, no relatório aqui ele vem trazer algumas informações a respeito do fundo. Então aqui, ó, a gente vê o nome, ele tem 21 milhões de cotas, o administrador é o Banco da Ecoval e o gestor, esse Manati Capital aí, ó. É um fundo de maio de 2022, já fez 3 emissões, a taxa que o fundo cobra é de 1%, e ele tem performance de 20% aí se bater a média do IPCA mais o IMAB aí, ó. Mais abaixo aqui, a gente começa a ver os destaques do fundo. Então, o patrimônio que o fundo possui, 209 milhões. Ele está valendo no mercado 214, dividendos 11. Só que tudo isso aqui tem defasagem, tá? Hoje isso aqui não está totalmente atualizado. Na época, note, ele estava 9,80, que é o quanto ele vale. Hoje ele está bem abaixo dos 10,5, ele está abaixo dos 9,80, né? Então, da data do relatório, teve uma certa mudança, que é o normal. Aqui ele traz highlights, né? Na época do relatório ainda era os 11 centavos, não é baseado nos 10 que eles pagaram. Como é que eles fazem aqui, ó? Eles trazem resultado extraordinário por meio de renda fixa e ganho de capitais em ações. Ó. Então eles procuram vender ações. Então mandato híbrido, ó, de hedge fund. Então, ele se assemelha ali ao VGHF no quesito de mandato. E aqui ele também fala o seguinte, ó, retorno excedente aos benchmark de forma consciente. Então eles estão conseguindo bater acima do que eles estipularam, né? Então eles estão com uma performance, segundo eles, de 20% contra 14% do CDI. Continuando, ele vai falar toda a questão deles de comentários, tá? Aqui eles vão falar de questão macro. Aqui eu não vou ler essa parte aqui para vocês, tá? Qualquer coisa, vocês pausem o vídeo aqui e dão uma olhada com atenção nessa parte. Já no restante aqui do comentário do gestor, a gente vai ler aqui, ó. Aqui no finalzinho dos seus comentários ele fala, ó, em síntese, em resumo, com a carteira em grande parte composta por ativos originados e estruturados internamente, e aí eles falam que isso traz um bom risco de crédito e ganho de capital. O fundo atingiu 20% de performance acumulada, de acordo com o patrimônio líquido ajustado pelos dividendos distribuídos. Nesse mesmo período, o IFIX deu 14%. Então, isso aqui ele já tinha dito lá atrás, né? E aqui mais abaixo a gente consegue ver a DRE do fundo, demonstrativo de resultado de exercício. Então, em agosto, esse fundo teve como resultado total lá, ó, 2.166.000. Como é que ele recebeu esses recursos? Os seus CRIs que ele tem no seu portfólio geraram 1,5 milhão. As receitas de fundos imobiliários, mais 493 mil. Ações, não teve recebimento de ações em agosto. E remuneração do caixa. O dinheiro parado em caixa também rendeu um bom valor, ó, 163 mil. Nesse mês, o fundo teve como despesas 201 mil. Então, eu particularmente não ligo muito para aquela história de taxaiada que eles colocam lá. Para mim, eu gosto de ver na prática o que esses 200 mil aqui representam frente aos 2 milhões que ele receitou. Que aí a gente vê na prática o que as despesas representam frente às receitas. Ó. Então vamos lá, ó, 201 vezes 100 dividido por 2.166.000. Então em agosto as despesas do fundo estão ali em 9,27%. O que eu reputo ser um valor até aceitável, né? Não é nada caro, nem fora do normal, então um valor aí aceitável. Continuando aqui no relatório, ele traz sobre os dividendos, né, que ele vem entregando. Então, de novo, tá com um mês de atualização normal. Então, aqui ele mostra os dividendos e quanto que esse dividendo que ele pagou estava representando frente à cota no período, né? E aqui ele mostra a rentabilidade do fundo. Essa parte eu costumo desprezar, porque ela é muito pessoal. Como é que o fundo está no mercado secundário? E eles mostram que o fundo continua evoluindo. Está continuando crescendo mês a mês, saindo de 3.600 cotistas para quase 4.000 cotistas, né? Então ele vem caindo no gosto dos cotistas. Aqui ele fala como é que está a composição do seu portfólio, né? Então em julho eles encerraram com 93% dos recursos captados alocados em ativos-alvo.
Então aqui ele mostra como é que está o desempenho da alocação, né? Então aqui, ó, fundos imobiliários, ele aumentou a exposição em fundos imobiliários. CRIs é a maior parte do portfólio. E o dinheiro parado em caixa aqui também é um percentual interessante. E ações é quase que irrisório o que ele tem em ações. Como é que está na prática realmente a alocação do portfólio? Ele tem 77%, quase 78% alocado em CRIs. Ele tem 15% ali alocado em fundos imobiliários. Ações não dá nem 1%. E ele tem quase 9% em caixa. E quais os segmentos que o fundo costuma investir? Então ele tem segmentos de incorporação, que é uma parte um pouco arriscada aí, ó, 21%, shopping 17%, hospital 12%, properties, que é propriedades, né? 10%, loteamentos, que é um pouco arriscado também, 5,7%, agronegócio 5% e saneamento 3,8%. Então ele não tem aqui multipropriedade ou home equity, essas coisas são um pouco mais arriscadas, né? Então isso é um ponto interessante. Dos CRIs que ele investe, a imensa maioria ali, ó, 56%, tem uma taxa média de IPCA mais 8%. E ele tem o restante ali, ó, 43% a CDI mais 3%. E o duration médio da carteira está ali em torno de 3,7 anos. Um pouco mais abaixo aqui a gente vê como é que está a carteira de fundos imobiliários. 15% do portfólio em FIIs e 99% deles são FIIs de recebíveis. Ele vai ter ali 0,7% em FIIs do setor corporativo. Exposição por tipo de risco. 99% tem risco de crédito e 0,7% risco de arbitragem, que é tentar vender oferindo lucro aí. Então, pessoal, antes a gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu trago aqui para vocês forma de apoio gratuito ao nosso trabalho. Você gosta do que a gente faz? Considere nesse vídeo, deixa o like, comenta, compartilha, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sino. Tudo isso é de graça, mas pra gente faz muita diferença. Comenta aí para nós. E aí, você conhecia esse hedge fund aí? Você tem cotas do Mana? Você acha ele um bom fundo? Já já eu vou trazer com detalhes o portfólio do fundo. A gente vai continuar vendo aqui a respeito dele. E vou trazer alguns pontos para mim que são considerados pontos de risco, na minha opinião. Comenta se você tem esse ativo, se você gostou, se você pretende ter esse ativo no seu portfólio. Seu comentário é muito importante. Eu não tenho interesse de ter, porque para mim, eu tenho outros ativos aí que no meu gosto pessoal são melhores para os meus critérios, tá? Então o fato de eu não ter esse ativo não significa que ele seja bom ou ruim, e isso não significa indicação de compra, venda ou manutenção do ativo. Nós temos aí um canal secundário, o canal Amuf Infra, e o nosso objetivo é tentar chegar a 1.000 inscritos. Já contamos com quase 500. Então nos ajude a chegar aos 500, aos 700, aos 1.000 inscritos, é muito importante pra gente. Os nossos 4 canais, eles estão presentes em outras plataformas. Vá lá nessas plataformas, siga, se inscreva, comente. Eu abro caixas de pergunta frequentemente lá no Instagram. Deixe a sua dúvida lá que a gente vai procurar atender com a máxima rapidez aí para vocês. Voltando aqui para o relatório, a gente vê a carteira que ele possui. E aqui é um ponto de atenção. Tendo em vista o que acabou acontecendo aí com HCTR, DEVA, no próprio alguns fiagros, essa alta exposição que o fundo tem aqui, ó, 12% no único devedor, 11%, 10%. Então isso aqui, ó, pode trazer risco para o fundo. Apesar de ser hospital, shopping, properties, não são segmentos arriscados, mas ainda assim, quanto mais diversificação se tem, melhor ainda. Então, de certa forma, né, é interessante que se você quiser ter esse ativo, fique atento. Porque se um desses ativos aqui der problema, der inadimplência, pode afetar severamente as receitas do fundo. Como é um fundo novo, e eu acho que é um fundo que tende a conseguir captar mais, o ideal é que a gestão vá pulverizando esses devedores, né, vai investindo em outros devedores para que isso não represente muito do PL. Mas isso aqui para mim é um ponto de risco que o fundo possui, mas é algo aceitável por ser um fundo novo. E aqui está a exposição que ele tem em fundos imobiliários. Aí sim, ele não tem alta exposição por fundos imobiliários. O KNSC ali, ó, com 2%, o MCCI com 1,6%, o KNCR com mais 1,6%, o VGIR com mais 1,6% e o CPTS ali com 1,2%. E aí os outros fundos diversos, totalizando ali mais 6,9%, dando os 15% de exposição. E ele só tem, por enquanto, uma ação na carteira, que é a Alço Sonai, aí, ó, empresa de shoppings, ó, e não representa nenhum por cento do portfólio. E ele tem em caixa ali mais 8,8%, mas ele já tem provisões aí, que são os rendimentos provavelmente, eu acho, tá? Que dá ali 2% do portfólio. Continuando aqui no relatório, ele traz com detalhamento, né, os devedores do seu portfólio. Se você se interessar por esse ativo, é altamente recomendável que você venha nessa parte final desse portfólio ou de qualquer outro, tá? E dá uma olhada, dê uma estudada, para você tentar entender melhor aí como é que funciona os devedores aí do fundo, tá? Então aqui ele vai ter algumas páginas nesse sentido aí. E por fim ele traz algum disclaimer explicando melhor aí sobre as teses e tal,
Então, se for do seu interesse, vá para o final do relatório e veja sobre essas informações aí. Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito do Mana 11 são somente essas informações. Eu gostaria de agradecer imensamente todos vocês aí que apoiam o nosso trabalho, seja de forma gratuita, seja de forma financeira. Muito, muito obrigado aí a todos vocês que têm nos ajudado. Obrigado em especial aí vocês que têm adquirido os e-books ou a planilha de controle financeiro, vocês que são membros ou vocês que fazem doação para o Pix do canal. Muito, muito obrigado. Eu vou ficando por aqui e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus, tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e fui! I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. Sometimes I feel like all is lost, but